Desejo considerar um problema muito complexo, que requer profunda penetração e exame. Penso que seria de grande importância examinarmos juntos esta matéria. Como outro dia dissemos, a coisa mais importante é a ação, e não palavras, teorias e crenças. Isto é, descobrir qual a ação que se deve empreender num mundo onde há tanta desordem e violência e tantas forças de poder destrutivo. Há muitas explicações para o surto de anarquia que se está observando em todo o mundo, mas nem no Oriente, nem no Ocidente, ninguém o organizou. Não há nenhuma organização central a instigar os estudantes à revolta. Essa revolta nasceu espontaneamente. Há também a Guerra do Vietnã, que naturalmente não atinge este país, mas atinge a América e todo o Oriente. E o que quer que sejais, italiano, inglês, russo, americano ou vietnamita, por essa guerra, por toda e qualquer guerra, sois individualmente responsáveis. Mas não parecemos sentir verdadeiramente essa responsabilidade. Além da crise humana, há também, na vida cotidiana, a crise econômica. Por conseguinte, há enorme desordem em nossa vida. Essa desordem resultou da separação das nações, das divisões religiosas, um dado grupo a crer numa certa ideologia, outro grupo a não crer nela, uns a se denominarem cristãos, outros hinduístas, muçulmanos, etc. Vêem-se, pois, em ação essas forças destrutivas. Esse é um fato perfeitamente óbvio. Não importa se credes ou não credes nele, se o admitis ou não admitis. Eis as causas fundamentais desta nossa existência caótica. Portanto, o que pode um ser humano fazer? Não podemos ficar eternamente a descrever causas e a buscar as causas mais profundas deste caos, desta aflição, confusão e sofrimento. O processo descritivo ou analítico nunca resolveu problema algum. E assim, acho que podemos considerar esta questão de um ângulo bem diferente. Como antes dissemos, todos nós estamos fazendo uma viagem juntos. Estamos todos, tanto vós como este que vos fala, trabalhando juntos. Não é apenas o orador que ficará dando explicações para vós as ouvirdes e com elas concordardes ou delas discordardes. Estamos, sim, trabalhando juntos, esforçando-nos para descobrir um caminho que não leve a mais confusão, mais desordem e maiores sofrimentos. Sois, pois, responsáveis pela maneira como ouvis e pelo que ireis fazer depois de ouvirdes. Há necessidade de ordem, não apenas na vida de cada um de nós, mas também ordem exterior, no mundo econômico e bem assim em nossa vida intelectual e moral. A matemática, afinal de contas, é a ordem absoluta, e não desordem mais uma pequena porção de ordem. E quanto maior o problema, tanto maior deve ser a ordem de que necessita a mente para ser capaz de examinar e de observar, sem preconceitos, sem opiniões, sem pensamento condicionado, o que é. Isto é dificílimo para a maioria de nós. Ver realmente o que é, e não o que achamos deveria ser. Há muita desordem no mundo. E que pode fazer o ente humano que tem de viver neste mundo de sofrimento, de caos e confusão? Esta é, com efeito, a questão principal. Que pode fazer um ente humano que tem de viver neste país, vendo toda a desordem criada pelo militarismo, pelos políticos e sacerdotes, por indivíduos egoístas, arrogantes, brutais e violentos? Vendo toda essa desordem, que podemos fazer, vós e eu?
Não sei se já fizestes a vós mesmos esta pergunta, não indiferentemente, porém com toda a seriedade, porquanto só o homem sério, atento, está realmente vivo, não o observador superficial ou indiferente, nem o observador curioso, intelectual, porém só o homem verdadeiramente sério. Não digo sério em obediência a um certo padrão de crenças e dogmas. Essas crenças produziram o caos no mundo. E nós temos de ser sérios porque nossa casa está em chamas. Não a casa de outro, porém nossa própria casa. Temos de ser refletidos para tratarmos não só de apagar o incêndio, mas também de construir uma casa diferente, que não possa incendiar-se a qualquer hora. Isso significa que temos de viver uma vida de absoluta ordem interior, uma vida sem guerras, sem medo. E nós vamos investigar essa ordem interior. E ainda outra coisa muito mais importante. Desde o começo dos tempos, pelos séculos em fora, o homem sempre buscou uma certa coisa que deve achar-se além da monótona rotina da vida de cada dia. Uma coisa que o pensamento jamais atingiu e que não é produto do tempo. A essa coisa se tem chamado Deus. Se tem dado inúmeros e diferentes nomes, mas parece que pouquíssimos a alcançaram. Entretanto, todas as vezes que ela foi encontrada, alguns indivíduos muito sagazes trataram de organizá-la e, desse modo, a destruíram. Conta-se que um dia o diabo passeava pela rua com um amigo. De repente, este apanha uma coisa da calçada, examina-a e diz: "Achei a verdade, ei-la." E o diabo responde: "Eu vou ajudar-te a organizá-la." Todo mundo tem tentado organizar a verdade e, consequentemente, acaba por destruí-la. Assim, tem o homem a possibilidade de descobrir algo, de encontrar aquela realidade atemporal, imensurável, sem nenhuma ilusão, não como experiência ou fórmula, ideia ou conceito, porém como uma realidade? Porque, se não descobrirmos essa coisa, a vida será vã, sem significação. O homem pode ser competente, possuir muitos bens, viver regaladamente, tornar-se famoso, mas se não encontrar essa coisa suprema, sua vida será superficial, vazia, insignificante. E percebendo esse estado, essa falta de significação, começou o homem a inventar deuses com o nome de pátria, de partido, e os deuses das igrejas, dos templos, etc. Assim, temos possibilidade de alcançar essa coisa suprema que não se encontra em nenhuma igreja, nenhum templo, nenhuma mesquita? Para descobri-la, para alcançá-la, necessita-se, em primeiro lugar, de ordem, de absoluta ordem interior. E essa ordem, que é virtude, é negada quando não se rejeita totalmente a moralidade social. Nessa total rejeição da moral social, há moralidade. Compreendei isso, por favor. A moral social não é moralidade alguma. A moralidade social de qualquer país produziu este extremo caos no mundo. E o homem que vive nesta cultura, embora exteriormente tenha maneiras muito polidas, exerça com competência suas funções, frequente a igreja e os templos, é forçado a competir, a ser invejoso, brutal, ávido e violento. Interiormente, ele é imoral. E esse estado interior está produzindo a desordem exterior. Consequentemente, a moralidade que o homem tem cultivado e que produziu o caos não é moralidade. A ordem é a culminância da virtude e, por conseguinte, é liberdade. Não há virtude sem liberdade.
sem se estar livre da imitação, do medo, da autoridade. Já examinamos há dias a questão do medo, investigando se é possível nos livrarmos desta tremenda carga. Portanto, não há necessidade de a considerarmos novamente agora. Se não estamos totalmente livres do medo, não vejo possibilidade de sermos virtuosos. Certamente, o estado de ordem, que significa estado de virtude, não é um processo de imitação. Que significa ser virtuoso? Eis um problema bem complexo. Se é meramente um hábito, uma repetição do que devia ser, e, por conseguinte, uma movimentação do que devia ser para estabelecer uma tradição, um costume, não é, de certo, virtude, porém uma coisa mecânica, sem significação. O hábito, pois, não importando se bem ou mal, não é virtude, e a mente está acostumada a seguir a rotina do hábito e da tradição. Cultivando essa rotina, a sociedade ficou funcionando pela força do hábito e, portanto, sem liberdade. A virtude, pois, acompanha a liberdade, e precisamos compreender a pleno o significado da liberdade. A ordem é necessária, ordem interior, absoluta, completa, e essa ordem não é possível quando não há virtude, o produto natural da liberdade. Mas liberdade não é cada um fazer o que quer, e tampouco é revoltar-se contra a ordem estabelecida, adotar uma atitude de laissez-faire ou tornar-se hippie. Só nasce a liberdade ao compreendermos, não intelectualmente, porém realmente, a nossa vida de cada dia, nossas atividades, nossos hábitos de pensamento, nossa brutalidade, nossa insensibilidade e indiferença. Isto é, quando estamos realmente em contato com nosso colossal egoísmo. Isso significa, também, estarmos inteiramente livres da autoridade. A compreensão deste ponto requer muita explicação. A autoridade da lei, do policial, é obviamente necessária, senão não poderíamos estar aqui reunidos nesta manhã. Mas, afora a lei representada pelo policial, há outra autoridade, uma autoridade interior. E, se existe, que necessidade há dela? A palavra autor significa aquele que criou alguma coisa. Não me refiro ao escritor, porém ao iniciador de uma ideia, de um conceito, de uma maneira de vida, do que não deve ser, do que é certo e do que é errado. E, de acordo com as sanções dessa autoridade interior, o homem formou um padrão de conduta. E, visto que temos medo, tornamo-nos seguidores. É o medo e a autoridade do que foi que nos fazem obedecer. Permiti-me sugerir-vos que escuteis atentamente o que vou dizer. Se a mente não estiver livre de todo o condicionamento, haverá inevitavelmente desordem. Se estou condicionado como hinduísta, budista ou muçulmano, então toda a minha atividade está restrita a esse condicionamento, a essa limitação. E a autoridade é condicionamento. A autoridade de uma crença, a autoridade derivada do poder e da segurança da igreja, ou da posição privilegiada que se alcança nos altos negócios. Pode, pois, a mente libertar-se da autoridade do ontem? Isto é, nós somos o resultado do passado, o resultado de milhares de experiências. Influências sem conta condicionaram o homem, e o passado, o que foi, se tornou a autoridade, a tradição. O que foi dita também o que devemos fazer amanhã. A autoridade não significa apenas a necessidade externa de ordem,
mas também a exigência interior de completa segurança. O desejo de estar psicologicamente em segurança condiz com o padrão do passado e, por conseguinte, cria a autoridade. Espero que isto esteja mais ou menos claro. Se não está, sinto muito, porque não temos tempo para examinar mais profundamente essa matéria. Esta é uma das coisas mais absurdas, não ter tempo. O tempo não nos faz compreender, nem tampouco as explicações. É o ver a verdade acerca de uma coisa que nos faz agir imediatamente, e não todas as palavras deste mundo. A mente tolhida pela autoridade interior de qualquer espécie impede a ordem, e a experiência não produz ordem nem liberdade, muito ao contrário. O homem já teve a experiência de 5.000 anos de guerras, de matanças por meio de armas cada vez mais eficientes. Mas, basicamente, essa experiência não lhe ensinou nada, a não ser, talvez, na periferia, com a obtenção de certas vantagens e a aquisição de novas técnicas. Ele continua violento, brutal, pronto a matar por qualquer motivo. Todos nós temos experimentado tristezas, a morte de alguém, a dor da solidão, a ansiedade. Temos conhecido a enorme incerteza da vida e, ao mesmo tempo, desejado que a vida se torne segura. E a vida nunca se tornou segura. A vida é um movimento de relação, mas nessa relação desejamos a segurança e algo de permanente. A experiência, pois, não nos ensinou coisa alguma. Experiência significa passar por uma certa coisa. Quer dizer, atravessá-la e dá-la por terminada. E não se pode dar por terminada uma experiência se ela deixa uma marca, uma sombra, uma impressão na mente. Se deixa uma impressão, então a próxima experiência é traduzida consoante a pretérita experiência. Tudo isso é bastante claro e simples. A experiência, pois, só tem o efeito de tornar mais forte o que foi, e em nenhuma circunstância pode dar liberdade. A mente, que há tanto tempo obedece, que aceitou a autoridade, que se tornou imoral, não pode possuir nenhuma espécie de virtude. A virtude só se torna existente quando não existe conflito e há amor. Mas nós, entes humanos, não temos amor. Só temos ciúme, inveja, ódio. Como dissemos da outra vez, o amor, por certo, não é prazer. O prazer é produto do pensamento, por ele nutrido e repetido constantemente. Mas o amor é coisa muito diferente e só pode ser encontrado quando se está livre da cólera, do ciúme e da violência. Precisamos libertar-nos desse processo mecânico de construir imagens em nossas relações. Como sabeis, toda relação com a esposa, o marido, o amigo, o patrão ou outro qualquer depende da imagem que criamos. Obviamente, há uma imagem entre vós e vossa esposa. Ela tem uma imagem de vós, e vós tendes uma imagem dela, formada através de muitos anos de prazeres e de dores, de arrufos e agitações. A atividade egocêntrica de cada um, nesse estado de relação, criou uma imagem, e as duas imagens, e nada mais, é que estão em relação. Mas o amor não é produto do prazer ou do pensamento, e, portanto, não pode ser cultivado. Como a virtude, ele não pode ser fabricado pelo pensamento. Não sei se já considerastes o que é a humildade. A humildade, tal como a austeridade, não é uma coisa que se pode cultivar dia após dia, para depois dizer-se, aprendi a ser humilde. Se, entretanto, estáis empenhados em adquirir poder, em alcançar posição,
em nome de Deus, em nome da igreja, em nome do governo, ou tentando dominar em todas as vossas relações, sejam as relações íntimas de família, sejam as relações comerciais, então, obviamente, não pode haver humildade. A humildade, como a inocência, só se torna existente quando a mente está de todo quieta. E a ordem, uma coisa absolutamente necessária, só é possível se temos liberdade, ou seja, amor. A gente quase não ousa pronunciar esta palavra, amor, porque todos a usam. Ouvimos-la na igreja, no rádio, no cinema e nos discursos dos políticos. Fala-se em amor divino e amor humano, amor por um e amor por todos, destruindo-se, assim, a beleza, a plenitude, a profundeza, a significação dessa palavra. Ora, é possível amar, que é a verdadeira base de toda virtude e, por conseguinte, da ordem? Vivendo neste mundo monstruoso, temos alguma possibilidade de amar sem inveja, sem ciúme, sem brutalidade? Isso, de certo, só se torna possível ao compreendermos por inteiro o prazer. Para nós, com as coisas como estão, amor é prazer. E, percebendo isso, o homem inventou o amor de Deus, que ele diz não ser prazer, mas que, em verdade, o é. Quando se está livre do medo, completamente, em todo o nosso ser, no nível inconsciente e, bem assim, no consciente, quando não há um grão de medo em parte alguma, não há, então, buscar. A própria mente é, então, inteligência no mais alto grau e, por conseguinte, virtuosa. Ordem e liberdade, e, portanto, virtude e amor, são as bases que nos permitirão ir mais longe, as bases sobre as quais podemos edificar. Tendo lançado a base, não como ideia, não como conceito, não como abstração, porém na vida real de cada dia, podemos começar a investigar se existe alguma coisa a mais, uma coisa indestrutível. E para descobri-la, ou melhor, encontrá-la, precisamos compreender a meditação. Peço desculpas por introduzir essa palavra, também estragada por aquelas pessoas há pouco chegadas do Oriente, com suas falas sobre meditação. Como deveis saber, a menos que a mente esteja bem quieta, não pode ver coisa alguma. Este é um simples fato psicológico. Se desejo ver-vos, ou vós desejais ver-me, realmente, fisicamente, nossa mente deve estar muito quieta. Não pode estar a fazer barulho ou a entreter-se com imagens, opiniões, juízos. Deve estar absolutamente quieta. E a maioria de nós não sabe sequer o que significa essa palavra ou o que atrás dela se esconde. Temos a impressão de que deve haver uma certa espécie de tranquilidade mental. Afinal de contas, se, como espero, estais escutando este orador, tendes de prestar atenção, isto é, vossa mente não deve estar lá fora jogando golfe. Não deve estar a perguntar a si própria o que o orador entende por isto ou por aquilo. Vossa mente não só deve estar quieta, mas também atenta. E quando atenta, ela está intensa, e há, por conseguinte, comunhão entre o orador e vós, uma comunhão também intensa. No Oriente e pela Ásia toda, pratica-se uma coisa, a que chamam meditação. Lá se vêem homens pobres, andrajosos e desnutridos, sentados debaixo de uma árvore, a meditar, o corpo completamente imóvel. Isso se vem fazendo há milhares de anos. Nessa suposta meditação, não há ordem, no sentido que damos a essa palavra. A ordem que vem quando se está livre da tradição, da imitação e do medo. Só há ajustamento a um padrão.
Os que meditam desejam experiências mais amplas e mais profundas, que se podem facilmente conseguir por meio de drogas psicodélicas que expandem a consciência. Mas tal expansão é ainda condicionada. A meditação, por conseguinte, é coisa muito diferente. E a menos que haja a base da ordem, da liberdade e do amor, que jamais conheceu a brutalidade, ela não é possível. Então, a mente se torna meditativa e, por conseguinte, inteiramente quieta, sem desejar prazeres, experiências ou visões. Visões, tais como as do cristão que vê Cristo ou do hinduísta que vê Krishna, são muito facilmente explicáveis. São projeções do condicionamento da mente. Do mesmo modo, os comunistas têm sua visão do estado perfeito, ou do que o indivíduo deve ser, segundo o seu condicionamento. É relativamente fácil ter visões, não importa se do Cristo, do Buda ou de Krishna, mas essas visões, em verdade, não têm significação alguma. Resultam do vosso próprio estado psicológico. Quanto mais tiverdes destas visões, tanto mais enredados e condicionados estareis. Portanto, nada disso é meditação. Meditação é o silêncio da mente. Mas nesse silêncio, nessa intensidade, nesse estado de total alertamento, a mente já não é a sede do pensamento, porque o pensamento é tempo. O pensamento é memória. O pensamento é conhecimento. E quando se acha de todo quieta e sobremodo sensível, a mente pode começar uma viagem eterna, sem limites. Isso é meditação, e não aquela estúpida repetição de palavras que se está praticando. Na Índia, pratica-se o artifício bem conhecido. A força de repetir uma palavra, entrar num estado peculiar e pensar que isso é meditação. Podeis repetir 10.000 vezes a palavra Coca-Cola e ter a mais maravilhosa das experiências, porque vos hipnotizastes. Mas essa experiência não é a realidade. A hipnose, quer praticada por vós mesmos, quer por outrem, só pode projetar o próprio condicionamento, as próprias ansiedades e temores. Não tem absolutamente nenhum valor. Assim, pode a pessoa que penetrou profundamente neste problema da ordem viver no mundo com essa ordem e agir com base nela? Viver com a ordem e a beleza da ordem? A ordem que não é hábito, mas que morre todos os dias e, por conseguinte, é nova em cada dia? Viver com um amor que não é medo, que nunca pode ser atingido pelo pensamento como prazer? Esta é, com efeito, a questão principal, e não o que credes ou não credes. Não se sois comunistas, socialistas ou nacionalistas. Tudo isso está acabado para nós. Isso nunca produziu ordem no mundo. Pelo contrário, só dividiu cada vez mais os homens. E os jovens, com toda a razão, estão revoltados contra o que foi. Pergunta-se assim: pode-se viver dessa maneira? Pode um homem verdadeiramente sério, que não se entretém intelectualmente com estas coisas, mas realmente as vive, as respira, pode esse homem viver num mundo violento, cheio de competição, brutalidade e agressividade, onde o indivíduo é alistado no exército para aprender a matar? Podeis viver não negativamente, mas ativamente? Se negais completamente tudo o que é falso, então nessa própria negação surge o positivo. Quando vedes o falso como falso, o próprio ato de percebimento, o ver, é positivo. Perguntamos, assim, a nós mesmos se é possível viver-se neste mundo, mas não como santo, que é uma coisa terrível.
Como deveis saber, um santo tem de ser reconhecido como tal pela cultura, pela igreja ou pelo templo, e, por conseguinte, já não é santo. Ser livre interiormente, ter absoluta ordem, isso nada tem a ver com nenhuma cultura, nenhuma sociedade, nenhuma religião. De certo, é desnecessário perguntar se isso é possível e procurar uma resposta. Se viveis dessa maneira, não há mais problema algum. Não perguntaremos, então, se isso é possível nesse mundo, porque, quando vivemos assim, estamos completamente fora dele. E sois um forasteiro neste mundo, na Índia, na Rússia, na Itália, porque tendes a ordem absoluta e o senso total de amor profundo, e em qualquer parte que viverdes, em qualquer parte que estiverdes, tendes a suprema felicidade. E toda ação é ordem e beleza. A beleza não é uma coisa fabricada pelo homem. A beleza existe quando há total autoabandono, self-abandonment. Um total abandono do eu, do ego, com todas as suas dores e sua solidão, com todos os seus desesperos, temores e ansiedades. Vivereis, então, neste mundo, como seres humanos. Krishnamurti, Onde está a Bem-aventurança? Terceira palestra em Roma, 17 de março de 1968.